Da ligação de Marco Rubio com o ministro Mauro Vieira, aqui do Brasil. Eu costumo achar que nós, brasileiros, a gente supervaloriza esse tipo de movimentação. Mas há de se convir que houve, sim, a abertura de um caminho aí de negociação, ou ao menos um caminho de conversa, né? Que antes nem existia. Mas eu estou supervalorizando ou é, de fato, um caminho aberto? Leila, é interessante essa sua pergunta, porque a diplomacia ela é movimentos, né? Nada mais que isso. É você demonstrar determinados interesses e a diplomacia ela trafega justamente por aí. A diplomacia ela manda sinais e você interpreta sinais. Então, para quem está nos assistindo, a base da diplomacia é exatamente essa. E dentro dessa fotografia entre Brasil e Estados Unidos, e essa ligação que aconteceu agora recente do Marco Rubio ao chanceler brasileiro, e aí a gente tem que fazer essa fotografia e entender o caminho disso. Então a gente vê, na verdade, Marco Rubio ligando para o Brasil, ligando, ou seja, ele se mostrando interessado em buscar o Brasil. Então isso é um bom sinal, isso é um bom sinal, e também seria um bom sinal também se o chanceler brasileiro também procurasse os Estados Unidos. Mas, diante desse cenário, a gente vê, na verdade, os Estados Unidos querendo realmente resolver um impasse que foi formado logo no início. A gente não vai entrar aqui no mérito da questão política, por que isso aconteceu ou não. Acho que a gente tem que enxergar realmente a discussão comercial que deve acontecer nos próximos dias e o resultado disso tudo. Até porque uma das reivindicações da diplomacia brasileira é de que questões políticas não fossem colocadas em cima da mesa. Então, se já tem essa regra estabelecida logo no início, já da primeira conversa, né, por telefone, oficialmente, entre Lula e Trump, dizendo isso, olha, não quero falar sobre política, o próprio indício de Marco Rubio ligar para a chancelaria brasileira já demonstra que um certo aceite de tipo, não vamos discutir política e sim economia. E o que reforça ainda mais, Leila, só estendendo um pouquinho mais, é porque a situação econômica dos Estados Unidos ela não está boa, e você mesmo disse na pergunta anterior sobre o shutdown, existe uma crise, já na primeira semana de shutdown já teve um encolhimento do PIB americano. E fora isso, a questão do café, que a gente até achou que fosse uma brincadeira do Donald Trump com o Lula, dizendo, olha, estou com saudade do café brasileiro, é que, na verdade, as empresas que processam café aqui nos Estados Unidos estão realmente bastante desesperadas. A gente tem a Starbucks aí fechando 540 lojas nos Estados Unidos em uma semana apenas. E não é só a reestruturação, é porque o preço do café subiu. A partir do momento que os Estados Unidos começam a buscar café em outro país, o custo aumenta, fica totalmente complexo essa economia. E o Brasil, você tem uma mão de obra barata que pode fornecer um café mais barato, por mais que seja uma commodity. Então, a situação econômica dos Estados Unidos está muito favorável a ter que conversar com o Brasil, não tem como fugir disso. Então, por isso que a gente acredita e tem que ver com os bons olhos nessa questão. Claro que a gente não vai se iludir, a gente não pode se iludir, porque muita coisa pode acontecer no meio desse caminho. Mas a gente tem que vibrar, sim, pelos pequenos movimentos. E a gente continua acompanhando igual novela, todos esses capítulos da relação Brasil-Estados Unidos, também aí agora as próximas 72 horas lá entre Israel e o grupo extremista Hamas. Sigamos acompanhando, fim de semana de olho na política internacional. Semana que vem chegamos com muito assunto. Fernando Hessel,